A poeira ainda não tinha assentado quando o caminhão virou a curva e sumiu atrás da mata de embaúbas, deixando Firmina parada no meio do terreiro com uma trouxa de roupa numa das mãos e um santo de gesso embrulhado em pano na outra. O motor ainda ecoava longe, descendo a serra, quando ela percebeu que ninguém tinha olhado para trás. Nem Ademar, que dirigia com os 2 braços duros no volante, como se estivesse com pressa de esquecer alguma coisa. Nem Creusa, que no banco do carona ajeitava o cabelo no espelhinho como quem se prepara para uma festa. O sítio velho recebia Firmina do jeito que recebe tudo que o tempo abandona. Em silêncio, com as portas rangendo baixinho no vento e o mato alto engolindo o caminho que antes levava até a porteira. Ela ficou parada um tempo que não soube medir, sentindo o cheiro de terra molhada da chuva da noite anterior se misturar com o cheiro de mofo que vinha lá de dentro da casa, pela janela quebrada da sala. Um vento fino baixou da serra e mexeu o capim que tinha tomado o quintal. E foi só então que ela ouviu o latido rouco, quase um pigarro de cachorro velho, vindo de trás do paiol caído. Firmina não se assustou. Ela conhecia aquele som, ou pensou que conhecia, porque fazia 30 anos que não pisava naquele chão. E 30 anos é tempo demais para confiar na própria memória. Andou devagar até o paiol, os pés descalços dentro das chinelas de plástico afundando na terra fofa, e encontrou um cachorro magro, de pelo emaranhado e cor indefinida entre o barro e a cinza, preso por uma corda curta a um esteio podre. O bicho rosnou baixo, depois parou, como se tivesse gasto toda a energia que tinha para desconfiar de gente. Firmina olhou para ele por um instante longo, e alguma coisa dentro do peito dela, que estava dura desde a estrada, amoleceu um grau só. O suficiente para ela dizer, num fio de voz que quase não saía havia dias, que ninguém merecia ficar preso e esquecido daquele jeito. Foi a primeira frase inteira que ela pronunciou desde que saíram de casa pela manhã, e foi dita para um cachorro, não para os filhos que a deixaram ali como quem deixa um móvel velho na beira da estrada. Antes de continuar essa história, me conta nos comentários de qual cidade você está ouvindo isso. Adoro saber até onde essas histórias conseguem chegar. No interior do Brasil de outros tempos, relatos como esse ecoavam entre rios e estradas de terra. Firmina Bezerra Lacerda tinha 72 anos e uma vida inteira de aprender a engolir. Nasceu numa família de lavradores pobres, na divisa de 2 fazendas que brigavam por causa de uma nascente. E cresceu vendo a mãe se calar diante do pai por medo, e vendo o pai se calar diante do coronel da região por necessidade. Aprendeu cedo que chorar era coisa de quem tinha tempo sobrando e ela nunca teve. Casou aos 19 anos com Belarmino Lacerda, um homem de mãos grandes e voz baixa, dono de um sítio herdado do próprio pai, um homem chamado Anselmo Lacerda, que tinha fama de justo e de teimoso na mesma medida. Foram 29 anos de casamento, 7 filhos, dos quais 4 sobreviveram à infância, e uma rotina de trabalho que não dava trégua nem nos domingos de festa. Firmina aprendeu a fazer queijo, a benzer picada de cobra, a costurar sem luz depois que o sol caía, a rezar terço puxando a voz mais alto quando a tempestade ameaçava destelhar o rancho. Aprendeu também, aos poucos, a desaparecer dentro da própria casa. Não porque Belarmino fosse cruel, mas porque o mundo dela tinha se organizado de um jeito em que a vontade dela vinha sempre depois da vontade dos outros, e ela nunca tinha percebido isso com clareza até ficar viúva, aos 58 anos, e descobrir que não sabia mais nomear o que queria para si mesma. Depois da morte de Belarmino, os filhos se dividiram como se dividem heranças mal resolvidas. Ademar, o mais velho, ficou com a casa da cidade, que era pequena, mas tinha valor por causa do comércio ao redor. Belmiro, o segundo filho, foi trabalhar numa usina distante e mandava notícia uma vez por ano,
quando muito. A filha auxiliadora casou e foi morar longe, numa cidade grande, e escrevia cartas cada vez mais espaçadas, cheias de desculpas e de promessas de visita que nunca se cumpriam. O sítio velho, esse que tinha sido a casa de Anselmo Lacerda antes de ser a de Belarmino, ficou fechado, considerado terra fraca e sem valor, longe demais da estrada principal para interessar a alguém. Firmina foi morar com Ademar e Creusa na casa da cidade, e ali começou o desgaste que ela levaria anos para admitir para si mesma. Não havia gritos, não havia violência que se pudesse apontar com o dedo. Havia o silêncio nas refeições, o jeito de Creusa suspirar fundo quando Firmina demorava para descer a escada. Os comentários feitos como se fossem brincadeira sobre como a casa tinha ficado pequena demais para 3 gerações. Os netos que aprenderam a tratar a avó como um móvel que atrapalhava a passagem. Firmina engolia tudo, como sempre tinha feito, e ajudava no que podia, cuidando da horta, remendando roupa, cozinhando quando deixavam, na esperança silenciosa de que aquilo contasse como um lugar que ela tinha ganhado na casa. Não contou. A ruptura veio numa tarde de maio, quando Ademar chegou do trabalho com o rosto fechado, e Creusa já tinha a mala de Firmina pronta, encostada perto da porta, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Ademar não olhou nos olhos da mãe quando falou. Disse que os negócios não estavam indo bem, que a firma onde trabalhava tinha cortado o salário dele pela metade, que não dava mais para sustentar 4 bocas além da dele e da esposa, e que o sítio velho ainda existia, registrado no nome da família, e que lá, pelo menos, ela teria teto e não precisaria pagar aluguel a ninguém. Falou isso com a voz de quem repete um discurso ensaiado, evitando o olhar dela, enquanto Creusa arrumava as coisas dos netos na sala ao lado, fingindo não ouvir, mas com o corpo virado o suficiente para acompanhar cada palavra. Firmina perguntou com a voz mais firme do que ela mesma esperava. Havia quanto tempo aquilo estava decidido? Ademar não respondeu direito. Disse apenas que era melhor assim, que ela ia se sentir mais livre lá, longe da bagunça da cidade, perto do que tinha sido a casa do pai dela, quer dizer, do marido dela, e se atrapalhou nas palavras de um jeito que traiu o quanto ele mesmo sabia que estava errado. Firmina não chorou na frente deles. Aprendera havia muito tempo que lágrima na frente de quem decide te abandonar é like desperdiçar munição, e ela guardou o choro para dentro do peito, onde ele ficaria fermentando durante toda a viagem de caminhão até o sítio. O caminhão era emprestado de um vizinho, e o motorista, um rapaz contratado só para o transporte, tratou Firmina com mais delicadeza do que o próprio filho, ajudando a carregar a trouxa de roupa, o santo de gesso, uma cadeira de balanço velha, um baú de zinco e pouca coisa mais. Durante o caminho, que levou quase 3 horas em estradas de terra esburacadas pela chuva recente, Firmina olhou pela janela e viu a paisagem ir mudando, das casas amontoadas da cidade para os pastos abertos, depois para o cerrado mais fechado, com seus pequizeiros retorcidos e seu chão vermelho, até que finalmente reconheceu, com um aperto que doeu mais do que ela esperava, a curva onde antigamente ficava a porteira de entrada do sítio de Anselmo Lacerda. A porteira já não existia mais, substituída por um arame enferrujado caído no chão, e a tabuleta de madeira com o nome da propriedade estava tão apodrecida que as letras tinham sumido, deixando apenas o contorno fantasma de onde um dia existiram. Foi ali, descendo daquele caminhão sem ninguém para ajudar a carregar as coisas até dentro de casa, que Firmina compreendeu com uma clareza que doeu como um corte limpo, que estava sozinha no mundo pela primeira vez desde que se casara, mais de 50 anos antes.
A casa por dentro estava pior do que por fora. O teto tinha goteiras em 3 cômodos. O fogão a lenha estava tomado por teia de aranha e fuligem antiga, e havia um cheiro de mofo que vinha das paredes, encharcadas nos pontos onde a cobertura tinha cedido havia anos. Móveis do tempo de Belarmino ainda estavam ali, cobertos de poeira grossa, como se a casa tivesse sido abandonada às pressas e nunca mais revisitada. O que, de certa forma, era exatamente o que tinha acontecido. Firmina caminhou pelos cômodos, tocando as coisas com a ponta dos dedos, reconhecendo um baú, uma cômoda de jacarandá que tinha sido da sogra dela, um retrato desbotado do sogro, Anselmo Lacerda, com o bigode grosso e o olhar sério que ela lembrava de quando ainda era moça recém-casada e tinha medo dele. Foi nesse reconhecimento silencioso, cômodo por cômodo, que ela percebeu que aquela casa não era apenas um depósito de móveis velhos. Era, de um jeito estranho e incômodo, a última coisa que ainda a ligava a um tempo em que ela tinha sido alguém antes de ser apenas a mãe de Ademar, a sogra de Creusa, a avó incômoda demais para caber na sala de visitas. No fim daquele primeiro dia, depois de varrer o quarto que tinha menos goteira e estender ali um colchão fino que trouxera enrolado, Firmina se lembrou do cachorro preso atrás do paiol. Levou até ele um resto de pão duro que tinha guardado da viagem, e o animal comeu com a avidez de quem passava fome havia dias. Perguntou mais para si mesma do que para o bicho, quem tinha deixado ele ali, preso e esquecido, e concluiu que devia ter sido algum caseiro que cuidava do sítio de longe em longe, contratado por Ademar só para evitar invasão de terra, e que tinha simplesmente sumido, deixando o cachorro para trás como quem esquece um detalhe pequeno demais para importar. Ela desamarrou a corda apodrecida e o animal, ao invés de fugir, ficou parado, olhando para ela com uma desconfiança cansada, como se também não soubesse mais o que fazer com a própria liberdade. Firmina se agachou, com as juntas doendo, e estendeu a mão devagar. O cachorro cheirou os dedos dela e, depois de um instante que pareceu durar mais do que durou, encostou a cabeça na palma da mão dela, como quem decide, ali mesmo, confiar de novo em alguma coisa. Firmina não sabia ainda que nome dar a ele, mas soube, naquele instante, que os dois iam precisar um do outro para atravessar o que viesse pela frente. Nos dias seguintes, o sítio velho começou a apresentar seus vizinhos, um a um, como quem se revela devagar para não assustar. O primeiro foi seu Venâncio, um homem de mais ou menos 80 anos, que morava sozinho numa propriedade vizinha e que tinha conhecido Anselmo Lacerda e depois Belarmino, e que apareceu no segundo dia trazendo um saco de milho e uma dúzia de ovos, dizendo que tinha visto fumaça saindo da chaminé e queria saber quem tinha voltado a morar ali. Quando soube que era a viúva de Belarmino, seu Venâncio tirou o chapéu num gesto que Firmina não via fazerem havia anos, e disse que sentia muito por vê-la sozinha daquele jeito, mas que ela podia contar com ele para o que precisasse, porque terra de gente que trabalhou direito merece ser tratada com respeito, e gente que trabalhou direito também. A segunda visita veio de Dona Zulmira, mulher de meia idade que morava a uns 40 minutos a pé, atravessando o córrego seco, e que chegou sem avisar trazendo um bolo de fubá ainda quente, dizendo apenas que tinha ouvido dizer que tinha uma senhora sozinha no sítio velho e que achava errado deixar alguém sem uma palavra de boas-vindas. Firmina, desacostumada com gentileza gratuita, quase não soube o que responder. E chorou, dessa vez sim, depois que Dona Zulmira já tinha ido embora, sentada na varanda com o bolo ainda intacto no colo. O terceiro encontro foi diferente, e envolveu desconfiança em vez de acolhida. Um homem chamado Deodato Ferraz, que arrendava um pedaço de terra vizinho havia anos e que sempre tinha os olhos postos na possibilidade de expandir a própria criação de gado, apareceu perguntando, com um sorriso que não chegava aos olhos,
se era verdade que a família tinha decidido finalmente resolver o destino daquele sítio abandonado. Firmina respondeu que estava morando ali agora e que não sabia do que ele estava falando sobre resolver destino nenhum. Deodato insistiu, dizendo que conversava com Ademar de vez em quando, que sabia que a família tinha dificuldades e que se um dia decidissem vender, ele tinha interesse em fazer uma oferta justa. Firmina sentiu, pela primeira vez desde que chegara, uma pontada de alarme que não tinha nome ainda, mas que ficaria martelando no fundo da cabeça dela pelas semanas seguintes. Firmina batizou o cachorro de Guardião, não por vaidade poética, mas porque foi o nome que veio à cabeça dela numa manhã em que o viu latir sem parar para um gambá que se aproximava do galinheiro improvisado que ela tinha montado com tábuas velhas. O nome pegou, e o cachorro pareceu entender que aquele som repetido, dito com carinho, era dali para frente parte dele. Nas primeiras semanas, Firmina se dedicou ao que era mais urgente: consertar o telhado com a ajuda de seu Venâncio, que trouxe telhas de sobra que tinha guardadas, limpar o poço que estava parcialmente entupido por folhas e lama, e replantar a horta que antigamente ficava ao lado da cozinha, agora tomada de mato. Aprendeu de novo, com as mãos, o ritmo que tinha esquecido de ter enquanto vivia na casa do filho. Acordar antes do sol para aproveitar o fresco da manhã, moer o café que Dona Zulmira trazia em pequenas quantidades, cuidar da terra com a paciência de quem sabe que nada nasce no mesmo dia em que é plantado. Antes de continuar essa história, me conta nos comentários de qual cidade você está ouvindo isso. Adoro saber até onde essas histórias conseguem chegar. Os primeiros meses no sítio foram de trabalho duro e solidão temperada por pequenas vitórias. Firmina levantava ainda no escuro, quando o galo que ela tinha ganhado de Dona Zulmira ainda nem tinha soltado o primeiro canto, e ia até o poço buscar água antes que o sol esquentasse demais. Aprendeu de novo a acender o fogão a lenha sem desperdiçar palito, a economizar querosene na lamparina para as noites mais longas, a distinguir pelo cheiro da terra se a chuva vinha forte ou só passageira. Guardião a acompanhava em cada tarefa, deitado à sombra enquanto ela capinava, alerta e de orelha em pé quando algum barulho estranho vinha da mata. O cachorro, que tinha chegado magro a ponto de contar as costelas, foi ganhando corpo aos poucos, com a comida que sobrava e com os ossos que seu Venâncio trazia de vez em quando, e o pelo emaranhado foi cedendo lugar a um pelo mais firme, ainda desalinhado, mas com brilho de coisa cuidada. Naquele meio tempo, a vila vizinha se preparava para a festa de agosto em louvor a São Bartolomeu, padroeiro da região, e Dona Zulmira insistiu para que Firmina participasse do mutirão de arrumação da capela, tradição antiga em que as mulheres da redondeza se reuniam dias antes da festa para caiar as paredes, bordar toalhas novas para o altar e preparar doces que seriam vendidos na quermesse para arrecadar fundos para o padre viajante que passava pela região poucas vezes ao ano. Firmina hesitou no início, ainda sentindo o peso de ser vista como a mulher que tinha sido posta de lado pela própria família. Mas acabou aceitando e naquele mutirão descobriu um tipo de acolhimento que não exigia explicação nenhuma sobre o próprio passado. As mulheres trabalhavam lado a lado, cantando cantigas antigas enquanto misturavam a cal com água num tacho de ferro, trocando receitas de compota e contando histórias de parto, de safra e de casamento. E Firmina, aos poucos, foi sendo incluída naquele tecido de conversas como se sempre tivesse pertencido ali. Na noite da festa, sob as bandeirinhas de papel colorido, penduradas entre os jequitibás da praça, ao som de sanfona e viola tocadas por dois irmãos da região, Firmina dançou uma quadrilha simples com seu Venâncio, que a convidou com um jeito respeitoso e um pouco encabulado. E riu pela primeira vez em muitos anos, sem guardar nada por trás do riso.
A relação com a terra foi se aprofundando à medida que Firmina recuperava técnicas que tinha aprendido ainda menina e que o tempo dentro da casa da cidade tinha deixado adormecidas. Ela sabia, por exemplo, que certas plantações rendiam melhor quando consorciadas, o milho dando sombra parcial ao feijão, a abóbora se espalhando pelo chão entre as fileiras para segurar a umidade. Sabia também dos costumes antigos que Anselmo Lacerda seguia à risca, plantando raiz na lua minguante e planta de fruto acima da terra na lua crescente, coisa que Belarmino também respeitava e que ela, sem perceber, tinha absorvido durante os anos de casamento. Replantou o quintal seguindo essas regras sem pressa, entendendo que aquele trabalho não era apenas sobre produzir comida, mas sobre reconstruir, palmo a palmo, um pedaço de dignidade que lhe tinha sido tirado sem aviso. A primeira grande dificuldade veio na forma de uma seca fora de época, que castigou a região durante 6 semanas seguidas sem uma gota de chuva, justamente quando as mudas de feijão mais precisavam de umidade. Firmina viu a terra rachar, viu as folhas das plantas curvarem e amarelarem, e sentiu, pela primeira vez desde que chegara, o medo concreto de que todo o esforço fosse se perder. Ela e Guardião passaram a carregar água do poço em baldes, várias viagens por dia, regando planta por planta com o cuidado de quem sabe que cada gota vale ouro. Foi seu Venâncio quem ensinou a ela um truque antigo, o de cobrir a base das mudas com palha seca para reter a umidade da terra por mais tempo, e foi assim, entre baldes de água e camadas de palha, que a plantação sobreviveu, magra, mas viva, até que as primeiras chuvas de verdade voltaram a cair, encharcando o quintal e arrancando de Firmina um riso solto, quase esquecido, quando ela saiu para a chuva de braços abertos, deixando a água escorrer pelo rosto enrugado, enquanto o Guardião latia animado ao redor dela. Depois da seca veio outro desafio, este mais insidioso. Uma praga de lagarta que ameaçou destruir a plantação de milho pela raiz. Firmina, sem dinheiro para comprar veneno, recorreu ao que sabia de remédio caseiro, preparando uma mistura de cinza de fogão com água e um pouco de sabão de coco ralado, que aspergiu sobre as folhas, seguindo uma receita que a própria mãe usava décadas antes. O resultado não foi perfeito. Ela perdeu uma parte da plantação, mas conseguiu salvar o suficiente para garantir alimento até a colheita seguinte, e aprendeu, com aquele fracasso parcial, a não depender de uma única fonte de sustento. Passou a criar galinhas com mais atenção, trocando ovos por outros mantimentos na feira que acontecia uma vez por semana na vila mais próxima, e começou também a fazer doces de leite e queijo, receitas que tinha aprendido com a sogra e que agora vendia, timidamente no início, para as famílias vizinhas. Além do trabalho da terra, Firmina passou também a cuidar da própria saúde e da saúde de Guardião, usando o que sabia de medicina caseira, aprendida ainda menina com uma tia parteira que morava na beira do rio. Quando uma tosse forte a atacou, numa madrugada fria de junho, ela mesma preparou um xarope de mel com alho amassado e um punhado de folhas de guaco fervidas, remédio que a tia jurava ser capaz de curar até tosse de defunto, e que de fato aliviou o incômodo em poucos dias. Quando o Guardião apareceu certa vez com o focinho inchado, depois de mexer com um enxame de abelhas silvestres perto do pomar, foi uma pasta de barro fresco misturado com folhas de babosa que aliviou o inchaço, aplicada com paciência enquanto o cachorro gemia baixinho, desconfiado do próprio socorro. Esses pequenos triunfos domésticos, invisíveis para qualquer pessoa de fora, foram tecendo em Firmina uma confiança silenciosa de que ela sabia cuidar do que era seu, sem depender de ninguém que decidisse, por conta própria, quando e como ajudar. Foi na feira semanal que Firmina reencontrou, de forma inesperada, uma parte de si mesma que ela pensava ter perdido.
vendendo seus queijos numa mesa improvisada de tábuas, ao lado de outras mulheres da região. Ela descobriu que sabia negociar, que sabia conversar com estranhos sem se encolher, que tinha opinião sobre preço e qualidade e não tinha medo de defender o próprio trabalho. As outras vendedoras, mulheres de idade parecida com a dela, foram aos poucos incluindo-a nas conversas, nas trocas de receitas, nos comentários sobre o tempo e sobre a vida, e Firmina sentiu, talvez pela primeira vez em décadas, que pertencia a um lugar não porque alguém tinha permitido, mas porque ela mesma tinha conquistado espaço com o próprio suor. Foi também na feira que ela ouviu, de relance, um comentário que a deixou alerta. Duas mulheres conversavam sobre Deodato Ferraz, dizendo que ele andava comentando pela vila que o sítio velho dos Lacerda ia ser vendido em breve, porque a família da cidade estava endividada e não tinha condição de manter duas propriedades. Firmina não disse nada na hora, mas voltou para casa com o estômago apertado, sentindo que alguma coisa se movia nos bastidores da própria vida sem que ela fosse consultada. Exatamente como tinha acontecido quando Ademar decidiu mandá-la para o sítio sem perguntar sua opinião. A confirmação daquele medo veio num domingo, quando um carro empoeirado parou no terreiro e dele desceu Ademar, sozinho, sem Creusa e sem os netos, com um envelope de papel pardo debaixo do braço. Firmina, que estava terminando de estender roupa lavada no varal improvisado entre dois pés de goiaba, sentiu o coração disparar ao ver o filho, misturando alívio, porque ainda era seu filho e uma parte dela ainda esperava, contra toda razão, que ele tivesse vindo buscá-la, e desconfiança, porque a expressão dele não era de quem vinha em paz. Ademar cumprimentou a mãe com um abraço rápido e sem graça, elogiou a casa, dizendo que ela tinha feito milagre com aquele lugar. E depois, sem muito rodeio, disse que precisava conversar sobre um assunto importante. Contou que a firma onde trabalhava tinha fechado as portas, que a dívida da família tinha crescido e que Deodato Ferraz tinha feito uma proposta de compra pelo sítio, um valor que, segundo Ademar, resolveria os problemas de todo mundo, inclusive dela, porque parte do dinheiro seria destinado a alugar uma casa pequena para Firmina na vila, perto da feira, onde ela poderia viver com mais conforto e sem o trabalho pesado da roça. Firmina ouviu tudo em silêncio, terminando de pendurar a última peça de roupa antes de responder. Perguntou com uma calma que surpreendeu o próprio filho se ele tinha vindo pedir a opinião dela ou apenas avisar uma decisão já tomada. Ademar gaguejou, disse que era só uma proposta, que nada estava assinado ainda, mas que precisava do consentimento dela porque o sítio estava em nome da família, herdado do avô, e que juridicamente todos os herdeiros precisavam concordar. Foi ali, ouvindo a palavra herdeiros, que Firmina sentiu uma centelha de raiva que não sabia que ainda guardava, e perguntou direto se ele sabia mesmo o que estava em nome de quem, porque da última vez que ela tinha ouvido falar, o sítio tinha sido deixado por Anselmo Lacerda para o filho dele, Belarmino, e ela nunca tinha visto documento nenhum que dissesse outra coisa. Ademar respondeu que era assim mesmo, que o sítio era da família toda agora que o pai tinha morrido, e que por isso mesmo precisava do sim dela para fechar negócio com Deodato. Firmina não deu resposta naquele dia. Disse apenas que precisava de tempo para pensar, e Ademar, visivelmente incomodado com a demora, foi embora, prometendo voltar em 2 semanas para saber a decisão. Depois que o carro sumiu na curva, Firmina ficou parada no terreiro por um longo tempo, com o guardião encostado nas pernas dela, sentindo que a paz que tinha construído naqueles meses estava outra vez ameaçada, e que dessa vez a ameaça não vinha da seca nem da praga, mas de dentro da própria família. Naquela noite, incapaz de dormir, Firmina acendeu a lamparina e ficou sentada na cadeira de balanço que tinha trazido da cidade, olhando para o retrato desbotado de Anselmo Lacerda pendurado na parede.
Lembrou-se então de uma conversa antiga, quase esquecida, que tivera com Belarmino ainda nos primeiros anos de casamento, em que ele mencionara de passagem que o pai tinha deixado alguma coisa escrita, guardada em algum lugar da casa, sobre o destino do sítio caso alguma coisa acontecesse com ele antes da hora. Belarmino nunca tinha dado importância àquilo, dizendo que era coisa de velho desconfiado. Mas Firmina, agora, sentada sozinha naquela casa, que tinha voltado a ser dela por necessidade e não por escolha, sentiu que precisava descobrir se aquela lembrança tinha algum fundamento. Nos dias seguintes, entre o trabalho da roça e o cuidado com os animais, Firmina começou, discretamente, a revisar a casa cômodo por cômodo, procurando qualquer sinal de papel antigo, qualquer gaveta que não tivesse sido aberta, qualquer fresta que guardasse segredo. Revirou o baú de zinco que tinha sido de Anselmo, encontrando roupas apodrecidas, um relógio de bolso quebrado, uma carteira de couro ressecado sem nada dentro, além de um retrato pequeno de uma mulher que ela supôs ser a falecida esposa de Anselmo, morta muito antes de Firmina entrar naquela família. Nada de documento. Vasculhou também a cômoda de jacarandá, encontrando apenas linhas de costura endurecidas pelo tempo e um maço de cartas antigas, ilegíveis pela umidade que tinha manchado a tinta. Foi Guardião, de um jeito curioso e inesperado, quem deu a pista que Firmina precisava. Numa tarde chuvosa, o cachorro começou a cavar insistentemente perto do alicerce da casa, num canto próximo à antiga capela improvisada que Anselmo tinha construído para guardar os santos de devoção da família, hoje reduzida a um oratório de madeira empenada, quase caindo aos pedaços, encostado à parede externa da cozinha. Firmina, curiosa com a insistência do cachorro, foi até lá e percebeu que uma das tábuas do fundo do oratório estava solta, como se tivesse sido recolocada às pressas em algum momento. Com as mãos trêmulas, ela puxou a tábua e encontrou atrás dela um espaço vazio entalhado na própria parede de adobe, e dentro desse espaço, envolto num pano encerado já ressecado, um maço de papéis amarelados. Firmina se sentou no chão, ali mesmo, com o Guardião deitado ao lado dela, como se soubesse da importância daquele momento, e abriu o embrulho com cuidado. Dentro, encontrou uma escritura antiga, redigida com a letra cuidadosa de um tabelião de outra época, datada de muitos anos antes, na qual Anselmo Lacerda declarava, de próprio punho e com firma reconhecida, que aquele sítio, com todas as suas benfeitorias, seria destinado, em caso de sua morte, não ao filho Belarmino diretamente, mas seria deixado sob usufruto vitalício de quem viesse a ser a esposa de Belarmino no momento da transmissão, garantindo que ela jamais poderia ser despejada da propriedade, mesmo que os filhos do casal viessem a discordar entre si sobre a herança. Havia ali também uma carta, escrita pelo próprio Anselmo, dirigida a quem quer que fosse encontrar aquele documento no futuro, explicando que ele tinha visto, ao longo da vida, muitas famílias se destruírem por causa de herança, e que não queria que a nora dele, fosse ela quem fosse, passasse pelo que a própria esposa dele tinha passado, abandonada por parentes gananciosos depois da morte do sogro. A letra de Anselmo, firme apesar da idade avançada em que provavelmente escrevera aquilo, terminava dizendo que esperava que a mulher que lesse aquelas palavras soubesse que a terra sempre tinha sido dela por direito, mesmo quando ninguém mais lembrasse disso. Firmina leu e releu o documento sob a luz fraca que entrava pela porta da cozinha, sentindo um turbilhão de emoções que ia da descrença à raiva. Da raiva a um alívio profundo, quase físico, como se um peso que ela carregava sem saber nomear tivesse finalmente ganhado explicação. Compreendeu, ali, que o sogro que ela sempre temera discretamente, achando-o um homem rígido demais, tinha, em silêncio,
décadas antes de morrer, se preocupado com o destino dela mais do que os próprios filhos jamais tinham se preocupado. Compreendeu também que aquele documento, escondido por tanto tempo, provavelmente nunca tinha sido registrado oficialmente, o que significava que precisaria de ajuda para dar validade legal àquela vontade antiga. Antes de continuar essa história, me conta nos comentários de qual cidade você está ouvindo isso. Adoro saber até onde essas histórias conseguem chegar. Nos dias seguintes à descoberta, Firmina guardou o segredo com o cuidado de quem protege uma brasa contra o vento, sem contar nada a ninguém, nem mesmo a dona Zulmira, com quem já tinha desenvolvido uma amizade sincera. Precisava pensar com clareza antes de agir, porque sabia que um documento antigo, por mais emocionante que fosse encontrar, não bastava por si só para mudar a realidade legal da situação. Foi seu Venâncio quem, sem saber do documento, mencionou de passagem o nome de um tabelião da vila vizinha, um homem chamado Hermínio Castilho, conhecido por ser rigoroso e honesto, ao contrário de outros cartórios da região que se deixavam influenciar por quem pagasse mais. Firmina guardou aquele nome como quem guarda uma chave. Enquanto isso, o trabalho na roça continuava, e Firmina se via cada vez mais absorvida por uma rotina que, apesar do cansaço físico, trazia um tipo de satisfação que ela não sentia havia anos. A plantação de milho recuperada depois da praga prometia uma colheita razoável, e as galinhas, agora em maior número, garantiam ovos suficientes, tanto para consumo quanto para venda. Guardião, completamente recuperado da magreza inicial, tinha se tornado um cão atento e forte que latia para qualquer estranho que se aproximasse da porteira e que dormia, à noite, encostado na porta do quarto de Firmina, como um guarda que tinha assumido o próprio nome como missão de vida. Um episódio, porém, quase desmontou tudo o que Firmina vinha construindo. Guardião, numa manhã, apareceu mancando gravemente, com uma pata traseira ferida, provavelmente por uma armadilha de caça deixada por caçadores clandestinos que às vezes cruzavam aquela região atrás de Tatu e de Paca. O ferimento era profundo, e Firmina, sem dinheiro para veterinário e sem transporte fácil até a vila, passou dias tratando o cachorro com compressas de água morna e ervas que dona Zulmira trouxe assim que soube do ocorrido. Entre elas, arnica e uma pomada caseira feita de banha de porco com folhas de confrei maceradas. Durante aquelas noites de cuidado, vendo o cachorro gemer baixinho de dor e recusar comida, Firmina sentiu, mais do que em qualquer outro momento desde a chegada ao sítio, o peso da própria solidão e a tentação real de desistir, de mandar recado para Ademar, dizendo que aceitava a venda, que aceitava a casa pequena na vila, que aceitava qualquer coisa que a livrasse daquele fardo de cuidar sozinha de uma terra inteira e de um bicho ferido. Foi numa dessas noites, sentada ao lado de Guardião, trocando a compressa pela quarta vez, que ela sentiu o cachorro lamber devagar a mão dela. Um gesto pequeno, quase automático, mas que a fez lembrar com clareza repentina de que também tinha sido assim que ela mesma se sentira ao chegar ali, ferida e desacreditada, e que alguém, mesmo sem saber, tinha decidido cuidar dela sem cobrar nada em troca. Não foi um pensamento grandioso, nem uma epifania de filme. Foi apenas o suficiente para ela continuar trocando a compressa até que a pata sarasse, semanas depois, deixando apenas uma leve manqueira que o cão carregaria pelo resto da vida, como quem carrega uma medalha discreta. Foi durante a recuperação de Guardião que Firmina recebeu a visita mais inesperada daquele período. Sua neta mais velha, Joaninha, filha de Ademar e Creusa, de apenas 11 anos, que tinha convencido o pai a deixá-la passar as férias escolares no sítio, alegando curiosidade sobre a fazenda da avó, mas escondendo, na verdade, uma saudade que os pais adultos da casa nunca tinham dado espaço para ela expressar.
Joaninha chegou desconfiada, acostumada a ouvir a mãe falar da avó como um problema a ser resolvido. Mas em poucos dias se apaixonou pela vida simples do sítio, aprendendo a tirar leite, a colher ovos ainda mornos no galinheiro, a brincar com o guardião puxando um pedaço de pano amarrado numa vara. Firmina, vendo a neta se afeiçoar àquele lugar, sentiu um consolo que não esperava, e as duas passaram tardes inteiras sentadas na varanda. A avó contando histórias antigas sobre o bisavô Anselmo, sobre o tempo em que o sítio produzia café e cana, sobre os costumes que hoje pareciam coisa de outro mundo. Foi para Joaninha, sem intenção premeditada, que Firmina acabou contando numa dessas tardes, sobre o documento escondido atrás do oratório, pedindo à neta que guardasse segredo por enquanto, porque ainda não sabia como aquilo ia se desenrolar. Quando as férias de Joaninha terminaram e ela precisou voltar para a cidade, a despedida foi carregada de um choro sincero, tanto da menina quanto da avó. E Firmina sentiu, mais uma vez, o quanto tinha sido injusto o modo como a família decidira empurrá-la para longe, privando não só a ela, mas também aos netos, de uma convivência que claramente fazia bem para os dois lados. Passado o prazo das 2 semanas, Ademar voltou ao sítio. Dessa vez, acompanhado por Deodato Ferraz, que trazia, num gesto de quem já se sentia dono da situação, um contrato de compra e venda pré-preenchido, faltando apenas as assinaturas. Firmina os recebeu na varanda com uma serenidade que surpreendeu a ambos, oferecendo café e conversando sobre amenidades antes de qualquer coisa relacionada ao contrato. Deodato, impaciente, tentou apressar o assunto, dizendo que o valor oferecido era generoso, considerando o estado em que a propriedade se encontrava antes e que dificilmente ela encontraria proposta melhor. Firmina ouviu tudo com atenção, e quando os dois terminaram de falar, disse com voz calma, mas firme, que antes de decidir qualquer coisa sobre a venda, ela precisava esclarecer um detalhe importante sobre a real situação jurídica daquele sítio. E foi até dentro de casa buscar o embrulho de pano encerado que guardava havia semanas. Ao ver o documento antigo, Ademar empalideceu, reconhecendo a letra do avô. E Deodato, incomodado, quis saber o que aquele papel velho tinha a ver com o negócio em andamento. Firmina explicou com clareza e sem rancor na voz o que estava escrito ali, e disse que pretendia, na semana seguinte, levar aquele documento até o tabelião Hermínio Castilho, na vila vizinha, para verificar sua validade legal e, se possível, formalizar de vez o que Anselmo Lacerda tinha deixado registrado décadas antes. Ademar tentou argumentar que aquilo era papel velho, sem valor nenhum diante da lei atual. Mas Firmina, sem se alterar, respondeu que era exatamente por isso que precisava de um profissional para esclarecer, e que enquanto essa dúvida não fosse resolvida, nenhuma assinatura sairia daquela casa. Deodato, sentindo o negócio escapar, tentou insistir, elevando um pouco o tom de voz, mas Firmina o encarou com uma tranquilidade que ele não esperava, e disse apenas que ele era bem-vindo para voltar depois que a situação jurídica estivesse esclarecida, mas que até lá não havia mais nada a conversar. Os dois foram embora visivelmente contrariados, e Firmina ficou na varanda, vendo o carro sumir na poeira da estrada, sentindo pela primeira vez que tinha, com as próprias palavras e sem gritar, defendido algo que era seu por direito. Antes de continuar essa história, me conta nos comentários de qual cidade você está ouvindo isso. Adoro saber até onde essas histórias conseguem chegar. Na semana seguinte, seu Venâncio se ofereceu para levá-la até a vila vizinha na carroça dele, uma viagem de quase 2 horas por estradas de terra vermelha que a chuva recente tinha deixado escorregadias em alguns trechos.
Firmina levou o documento cuidadosamente embrulhado dentro de uma sacola de pano, junto com uma cópia da certidão de óbito de Belarmino e do próprio Anselmo, que ela conseguira recuperar de uma velha caixa de papéis da família guardada, por sorte, dentro do próprio baú de zinco. O cartório de Hermínio Castilho ficava numa rua estreita perto da Praça da Matriz, num prédio antigo de paredes grossas e janelas altas. E Firmina entrou ali sentindo o coração bater apressado, como se estivesse prestes a enfrentar um exame decisivo depois de uma vida inteira de provas não tiradas. Hermínio Castilho era um homem de uns 60 anos, óculos de aro grosso e jeito atencioso, que examinou o documento com cuidado, lendo cada linha em silêncio, franzindo a testa em alguns pontos e assentindo em outros. Depois de um tempo que pareceu eterno para Firmina, ele explicou que o documento, apesar de antigo e nunca formalmente registrado em cartório, tinha valor jurídico relevante, porque continha reconhecimento de firma feito na época por um tabelião legítimo, cujo registro ainda constava nos arquivos históricos daquele mesmo cartório, já que a jurisdição da região não tinha mudado desde então. Explicou também que aquilo configurava uma declaração de vontade do proprietário original, que podia ser usada para embasar um processo de retificação de registro, garantindo a Firmina o direito de usufruto vitalício sobre a propriedade, o que na prática significava que nenhum dos filhos poderia vender o sítio ou expulsá-la dali enquanto ela estivesse viva, independentemente do que constasse formalmente no registro atual em nome da família. Firmina ouviu aquela explicação com os olhos marejados, não de tristeza, mas de um alívio que parecia ter décadas de idade se dissolvendo de uma vez. Hermínio se ofereceu para iniciar o processo de retificação, explicando que levaria algumas semanas, mas que, a partir daquele dia, ele mesmo enviaria uma notificação formal aos demais herdeiros, informando sobre a existência do documento e sobre a abertura do processo, de modo que qualquer tentativa de venda da propriedade ficasse legalmente suspensa até a conclusão da análise. Firmina agradeceu, sentindo que talvez, pela primeira vez em muito tempo, alguém com poder de decisão estivesse do lado dela não por pena, mas por dever de justiça. A notificação chegou à casa de Adhemar poucos dias depois, e o efeito foi imediato. Adhemar apareceu no sítio sozinho, dessa vez sem um envelope pardo, com uma expressão que misturava vergonha e irritação, e tentou, num primeiro momento, argumentar que Firmina tinha agido pelas costas da família, escondendo um documento que deveria ter sido compartilhado desde o início. Firmina, com a calma que tinha aprendido a cultivar naqueles meses de trabalho solitário, respondeu que não tinha escondido nada, apenas encontrado, e que a decisão de escondê-lo, décadas atrás, tinha sido do próprio avô dele, por razões que ela agora entendia melhor do que nunca. Perguntou ao filho, olhando direto nos olhos dele, se ele realmente achava justo ter decidido, sozinho e sem consultá-la, colocar a própria mãe para fora da vida dele como quem descarta um estorvo. E Adhemar, pela primeira vez desde que tinha chegado com o caminhão emprestado meses antes, não teve resposta pronta. O silêncio que se seguiu não foi de reconciliação instantânea, porque feridas daquele tamanho não se fecham com uma única conversa. Adhemar foi embora sem assinar nada, sem prometer nada, mas também sem insistir mais na venda, e Deodato Ferraz, ao saber que o processo de retificação tinha sido formalmente aberto e que qualquer negociação estaria em risco jurídico enquanto durasse, recuou discretamente, direcionando suas investidas de compra para outras propriedades da região, sem nunca mais aparecer no sítio dos Lacerda. Firmina não comemorou com festa nem discurso de vitória. Continuou sua rotina, acordando cedo, cuidando da horta, tirando leite, vendendo queijo na feira semanal, cuidando de Guardião, que já mancava com discrição quase imperceptível,
como se também tivesse aprendido a conviver com a própria história de dor sem deixar que ela definisse o resto do caminho. O que mudou, de forma sutil mas irreversível, foi o jeito como ela caminhava pela própria casa, como se cada cômodo já não fosse apenas um espaço herdado por acaso, mas um lugar que ela tinha, com as próprias mãos e com a ajuda silenciosa de um sogro morto havia décadas, reconquistado como seu. A virada verdadeira, porém, não aconteceu no cartório nem na conversa com Ademar. Aconteceu numa tarde comum, meses depois, quando Firmina estava sentada na varanda, descascando mandioca para o jantar, vendo o sol baixar atrás da linha de pequizeiros que marcava a divisa com a propriedade de seu Venâncio, e Guardião, deitado a seus pés, respirando devagar no calor ameno do fim de tarde. Ela percebeu, sem nenhum evento externo que justificasse aquele pensamento, que já não sentia mais falta da aprovação de Ademar, nem da presença de Creusa, nem de nenhuma palavra de reconhecimento que pudesse vir da família da cidade. Percebeu que a vida que ela tinha construído ali, sozinha no começo e depois cercada por gente que escolhera ficar por perto, valia mais do que qualquer lugar de honra que ela pudesse ter ocupado na casa do filho. Não foi uma epifania gritada aos quatro ventos. Foi uma quietude que se instalou dentro do peito dela, como quem finalmente encontra o próprio tamanho, depois de anos tentando caber em espaços pequenos demais. Antes de continuar essa história, me conta nos comentários de qual cidade você está ouvindo isso. Adoro saber até onde essas histórias conseguem chegar. Passado quase um ano da chegada ao sítio, Firmina recebeu a confirmação formal do cartório de que o processo de retificação tinha sido concluído e que seu direito de usufruto vitalício sobre a propriedade estava finalmente registrado em documento oficial, com firma reconhecida e validade plena perante qualquer disputa futura entre os herdeiros. O tabelião Hermínio Castilho, ao entregar os papéis, comentou que raramente via um caso resolver-se de forma tão limpa e que aquilo só tinha sido possível porque o documento original, apesar de décadas escondido, tinha sido redigido com cuidado suficiente para resistir ao tempo. Firmina agradeceu, guardou os papéis com o mesmo cuidado com que tinha guardado o documento original do sogro e voltou para o sítio sentindo que carregava, dentro daquela pasta de couro emprestada por Dona Zulmira, não apenas um documento legal, mas a prova concreta de que a dignidade dela não dependia da boa vontade de ninguém. A relação com Ademar foi se reconstruindo aos poucos, não pela força de um pedido de desculpas formal, que nunca chegou a ser pronunciado em palavras exatas, mas pela repetição de pequenos gestos que foram, com o tempo, suavizando a distância entre os dois. Ademar passou a visitar o sítio a cada 2 ou 3 meses, sempre trazendo Joaninha, que já considerava aquele lugar uma segunda casa, e aos poucos foi se envolvendo no trabalho da terra, ajudando a consertar uma cerca, aprendendo com a própria mãe a ordenhar uma vaca, redescobrindo, sem admitir em voz alta, uma ligação com aquele pedaço de chão que ele mesmo tinha um dia considerado sem valor. Creusa nunca se aproximou da mesma forma, mas também deixou de fazer comentários ácidos sobre a sogra, talvez por entender, ainda que sem dizer, que Firmina tinha construído sozinha algo que a família inteira, unida, não tinha conseguido nem tentado construir. Belmiro, o segundo filho, soube de tudo através de uma carta que a própria Joaninha, já com 12 anos e orgulhosa da avó, insistiu em escrever contando os detalhes da história. A resposta dele demorou meses, mas chegou, cheia de desculpas atrasadas e da promessa de visitar assim que conseguisse folga na usina onde trabalhava. Promessa que, dessa vez, ele realmente cumpriu no ano seguinte, chegando ao sítio com os olhos marejados ao reencontrar a mãe, depois de tanto tempo de ausência quase completa. Auxiliadora, a filha mais distante, escreveu uma carta longa,
A primeira em anos que não continha desculpas vazias, contando que tinha ficado sabendo da história através dos irmãos e que se sentia envergonhada por não ter feito nada enquanto a mãe era deixada para trás como um fardo indesejado. Firmina respondeu com generosidade, sem cobrar nada, dizendo apenas que a porta do sítio estava aberta sempre que ela quisesse visitar e que o passado, por mais doloroso que tivesse sido, já não precisava definir o que ainda podia acontecer entre elas. O sítio, com o passar dos meses, foi se transformando visivelmente. A plantação de milho e feijão, agora bem estabelecida, garantia excedente suficiente para a venda regular na feira, e Firmina tinha ampliado o criatório de galinhas, além de ter conseguido, com a ajuda de seu Venâncio, adquirir 2 cabras, que forneciam leite extra, usado para fazer um tipo de queijo que rapidamente se tornou o mais procurado entre os fregueses da feira semanal. A casa, antes tomada por mofo e goteiras, ganhou telhado novo, paredes caiadas de branco e uma horta ao redor que perfumava o ar com manjericão, arruda e capim-santo. O oratório, onde o documento tinha sido encontrado, foi restaurado por Firmina com as próprias mãos, e ela colocou ali, ao lado dos santos antigos, um pequeno retrato emoldurado de Anselmo Lacerda, como um jeito silencioso de agradecer a um homem que ela mal tinha conhecido de verdade, mas que a tinha protegido, através do tempo, com uma única folha de papel escondida atrás de uma tábua solta. Numa tarde de domingo, quase 2 anos depois daquele primeiro dia em que o caminhão a deixara sozinha no terreiro, Firmina se sentou na mesma cadeira de balanço, agora colocada na varanda recém-reformada, observando o sol descer atrás da linha de pequizeiros com aquela luz alaranjada e espessa que só existe no interior, no fim de tarde, quando o dia parece se despedir com cuidado especial. Guardião, já velho para os padrões de um cão, mas ainda vivo e presente, veio se deitar ao lado dela, apoiando a cabeça sobre a pata ferida que nunca tinha voltado a ser completamente normal, mas que também nunca o tinha impedido de viver plenamente o resto dos seus dias. Firmina passou a mão devagar pelo pelo grisalho do animal, sentindo sob os dedos a respiração calma dele, e pensou sem melancolia que os 2 tinham chegado ali do mesmo jeito, abandonados e feridos, e que os 2, cada um a seu modo, tinham encontrado no outro e naquela terra o motivo para continuar. Ela pensou também, naquela tarde, que a humilhação de ser deixada para trás, aquilo que no dia da chegada parecia o fim de qualquer dignidade possível, tinha se revelado, com o tempo, o começo de alguma coisa que ela nunca teria tido coragem de buscar por conta própria, presa como estava havia décadas ao papel de quem sempre vem depois na ordem das prioridades alheias. Compreendeu que raiz não é o lugar de onde a gente nunca sai, mas o lugar onde a gente aprende, mesmo tarde, a se plantar de novo com as próprias mãos, e que a dor, quando não destrói de vez, costuma entregar, sem aviso e sem pedir licença, uma versão mais inteira de quem a atravessa. O vento da tarde balançava de leve as folhas do pé de goiaba, onde antigamente ela estendia a roupa lavada no primeiro dia. E Firmina, olhando aquele quintal que tinha sido reconstruído palmo a palmo, sentiu que finalmente estava em casa. Não porque alguém tinha lhe devolvido aquele direito, mas porque ela mesma tinha decidido, todos os dias, continuar merecendo aquele chão. E assim termina a história de Firmina Bezerra Lacerda, uma mulher que foi deixada para trás como quem descarta um móvel velho.